Hey, 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 pessoal. Uau, não é cedo aqui, já estamos aqui, estamos com, acho que às 4 horas da tarde. I don't know. Mas, porque vocês são acostumados a me ver aqui falando de manhã, né? Quem me ouve, mas estou tomando meu café do mesmo jeito. É muito complicado, é difícil assumir essa posição que eu tenho assumido de argumentar e falar sobre tais coisas, porque as pessoas elas podem levar pro pessoal, né? Pro lado pessoal, mas não tem nada a ver com o lado pessoal, isso tem a ver com uma perspectiva, uma forma de ver. E falar sobre certos assuntos pode parecer, tipo, é mais fácil as pessoas julgarem o que eu tô falando do que pararem para pensar. Mas eu acredito que a gente está vivendo um tempo assim que talvez as pessoas parem para pensar. Porque não é fácil você sair do condicionamento, né? Daquela rotina. Aquela rotina onde nós somos condicionados. Eu tenho minhas rotinas aqui também. Mas eu tomo cuidado, entendeu? Porque rotina, eu amo rotinas. Mas precisamos construir uma rotina saudável, né? Precisamos não, você constrói o que você quiser da sua vida, eu já falei isso pra você. Eu falei que eu vou cometer muitas gafes na forma de se expressar aqui. Como se eu tivesse dando orientação. Na verdade, o objetivo, a energia, a intenção é compartilhar uma ideia e um pensamento. Não somente sobre as minhas questões sociológicas, religiosas, espirituais. Logo eu vou estar mostrando para vocês a América, meus amigos, meu trabalho. Lembra do primeiro vídeo? Eu falei que ia fazer isso, eu vou fazer. Mas eu preciso colocar conteúdo no canal, eu preciso bater 4.000 horas de visualização. Às vezes os vídeos têm muita visualização, às vezes não tem. Importa e não importa, porque eu não tô nem aí se vai ter ou não vai ter visualização, né? Porque eu estudei muito sobre essa coisa do canal, os canais bem-sucedidos, como que funciona, as regras. Se eu quisesse caminhar, posso caminhar por esses caminhos, mas não, por enquanto, talvez mais pra frente isso vai acontecer, para deixar ele bem cheio, encorpado, mas com mais persuasão, com mais influência. A persuasão existe, mas a influência de povo você precisa pagar, né? Pagar, tudo você tem que pagar. Mas, como eu disse, todas essas coisas que eu tenho falado para vocês são coisas que eu tenho pensado há muitos anos. Mesmo exercendo as minhas funções no meio do âmbito da religiosidade, eu sempre pensei, por isso que era tudo muito diferente. É diferente por conta da minha forma de pensar. Naquela época, dentro da estrutura, mesmo na tangente, assim, quase estourando a porta, já gerava-se muita comoção, muitos problemas, alguns gostavam. As pessoas gostavam muito do mover, mas não gostavam da fala, né? Não gostam das ideias. Gostam, fingem que gostam, porque as ideias, elas tiram você da zona de conforto. Elas tiram você da consciência do arrebanhamento social. Até que eu abri o buraquinho ali e saí pra fora. Fui parido na vida. Saí de dentro daquele ventre tóxico, né? E não foi fácil. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês, conversar com vocês hoje. Porque nós queremos mudanças nas nossas vidas, nós queremos coisas melhores, mas nós não estamos dispostos a abrir mão. Porque abrir mão daquilo que é o nosso apego é morrer em vida.
né? Você experimenta talvez coisas assim que você tem que desapegar, você sabe a dor que é, a dependência emocional, a dependência psicológica, a dependência afetiva. Não é fácil, não é fácil, man. Não é fácil, sisters. Não é fácil. Mas, se você quer viver coisas melhores, não existe um outro caminho. Entende? Quer viver uma vida diferente, não existe um outro caminho a não ser se esvaziar. Quando você começa a se esvaziar de você, tudo ao redor vai ficar vazio também. Só vai ficar do seu lado o que é verdadeiro. Não ilusão de nada. Puxa-saco é eliminado, paparicação supérflua é eliminado, mentira, engano, tudo vai sendo eliminado da sua vida. Então é mais fácil ficar alimentando a mentira dentro de nós do que despertarmos para nos esvaziarmos de fato. Nos esvaziarmos de fato. Eu já cantei muitas músicas. Quero esvaziar de mim, quero me esvaziar, quero me esvaziar. Mas é de mentirinha, né? Porque se esvaziar de verdade, você vai olhar ao redor, você não vai ver absolutamente ninguém. Só aquilo que realmente importa. Quando você se esvazia de você. Mas nós queremos nos esvaziar sem quebrar os nossos vínculos, quebrar os nossos apegos, isso é impossível. Isso é impossível. É impossível. Se você quer construir algo novo, é como uma casa. Você pode reformar a casa, né? Os movimentos cristãos, assim, vem o movimento protestante, vem o movimento não sei o quê, aí vem o movimento reformista, vem o movimento pentecostal, vem o movimento neopentecostal, são reformas da casa. Nesses movimentos. Né? Você acorda em um dia em um estado, aí no outro dia você arruma o seu cabelo, você está se reformando, se autorreformando, esteticamente falando, aparentemente falando, mas a reconstrução do bagulho, da coisa toda, é aí que o bicho pega. A implosão de coisas que foram construídas, dos teus condicionamentos pessoais, dos teus condicionamentos emocionais, aonde você como um carrinho de controle remoto foi programado a se vincular afetivamente, psicologicamente, emocionalmente. Aí é nesse ponto que está a questão. Né? Eu vou te falar uma coisa, se auto-reconstruir, você não, talvez, pode ser que pessoas façam. Eu sempre provoquei isso na minha vida, essa autoconstrução. E eu provoco o tempo todo. Mas é muito difícil. É difícil para você, é difícil para as pessoas que estão ao seu redor, porque envolve vínculos, envolve apego, envolve afetos, envolve sentimentos. E aonde as suas emoções, seus sentimentos se ancoram, ali você vai passar o resto da sua vida defendendo aquilo como se fosse a verdade absoluta do seu ser. E é para você, mas não é da consciência universal. É para você, faz parte, se quiser ficar ali, tá de boa. Mas essa palavra que eu tô falando aqui com vocês, compartilhamento, é para aqueles que estão incomodados. É como se estivesse morrendo afogado. Eu não sei se você já quase morreu afogado. Eu já, quando eu era criança. Eu preciso viver. Tá ligado? Eu preciso viver algo novo na minha vida. Eu preciso viver algo novo. Como que eu faço para isso acontecer? Se esvaziar. Só. Não tem para onde correr. É só se esvaziando. Entende? É só se esvaziando. E o que acontece? Ok, vai lá. O que acontece? Se esvaziar dói. A gente até tem, né, uma motivação de super-herói dentro do campo social tradicional que nós vivemos e familiar. Não, porque é isso, aquilo, mano, pá. Ficar falando igual papagaio é fácil. Pode ficar. Melhor não ficar falando aquilo que você não é capaz de fazer. Agora, implodir uma realidade com consciência, sem perder propósito, chacoalha, você balança,
mas daqui a pouco se equilibra e o propósito permanece, né, de todos os ciclos passados, tá dentro daquele prumo, né? As ideias talvez sejam reconstruídas, reformatadas, mas tá, uau, se equilibrar como ser humano, continuar vivo, depois de uma programação destruída, de um condicionamento destruído, é difícil, é quase um milagre, mas é possível. Vocês estão olhando para alguém assim, entende? Aí você está ali na periferia de uma sociedade, numa escola, numa igreja. É sobre isso que eu quero falar. Dos heróis, pregadores, que são colocados lá no canto da cidade para cuidar das pessoas. Aí até faz um trabalho legal social, de cuidado, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de conquista, de vitória, de renovação. Ela toda você vê os ciclos que o próprio Messias passa, os ciclos que a nação de Israel passa, são ciclos que passam e se encerram e começa o outro. Mas eu vou te falar uma coisa. O que alguém pode te ensinar que não consegue sair daquele lugar aonde ele está? E pelo contrário, eu não estou falando que são todos. Eu conheço pessoas que são muito sinceras e verdadeiras. E é para essas pessoas também. O que essa pessoa pode te ensinar de capacitação, de evolução social humana, se ela não consegue sair daquele lugar? Pelo contrário, ela precisa de você para viver. Por isso ela vai te condicionando mais porque ela precisa de sobreviver através de alguma coisa. E quem é essa alguma coisa? É você. A sua ignorância, o seu estado ali. Ela quer que você saia daquela condição? Quer que você vá para um bairro melhor, vá para uma outra nação? Não quer, ela quer que você fique ali. Segundo o padrão, a visão que ela tem de mundo, que ela considera o máximo para ela e para todo mundo. Para ela não, porque ela sabe. Ela tem um lance de consciência de tempo em tempo deitado no travesseiro. Entende? Então você fica ali a vida inteira. Eu fico vendo pessoas, né, que entra novinho dentro de uma institucionalização dessa, daqui a pouco tá velho, virou avô e tá ali ainda, e condicionando seus filhos, condicionando seus netos aquele tipo de realidade que para essa pessoa só é confortável no sentido do apego e da convivência social, mas em muitos aspectos não se desenvolve. Não se desenvolve. Existe um critério de desenvolvimento, mas é limitado. O que um homem, uma mulher que está dentro dessa realidade, olha para a vida deles, pode falar para você? Pode falar para você que você precisa evoluir, que você precisa se transformar, que você precisa melhorar. Não é uma loucura isso? Melhore a si mesmo. Evolua a si mesmo. Né? Ficar falando mais que a boca com aquele sentimento egocêntrico de que é o máximo e as pessoas precisam ouvir porque eu estou falando o que é certo, de ser, de fato, vai muito além. E isso não é, eu falo dentro desse campo porque é onde eu vivi a minha vida inteira, entendeu? Mas não é só isso, não é só dentro. Esse princípio vale para tudo, né? No âmbito dos amigos. Amigos não, amigo verdadeiro quer que você se desenvolva, que evolua e fala a verdade pra você na sua cara. Ele não tem medo de você, ele vai falar pra você, se ele tiver desenvolvimento, aquilo que é o melhor pra você, por mais que doa pra você. E dói por quê? Dói por conta da mediocridade. Dói por conta da mente que quer, eu quero muito, mas finge que quer, porque se quer mesmo não vai conseguir. E não é fácil. Por que não é fácil? Porque você vai ter que ficar sozinho. Entendeu? Quem quer ficar sozinho? Com uma meia dúzia de gato pingado ao redor,
mas que são meia dúzia de gato pingado que verdadeiramente te ama, ou uma só pessoa, ou talvez ninguém, somente você. E é você, em você mesmo, que precisa se encontrar para começar, enfim, aquele estado de quase morte, a reconstruir a sua história de uma maneira muito mais ampla, muito mais poderosa. Eu falo sempre, né, o personagem de Moisés, não só dele, de muitos caras, Davi, né, tinha que sair fora, entendeu? Ficar sozinho, no campo, pastoreando. Todos eles, as segundas histórias ali, eles ficavam sozinhos pastoreando, fazendo trabalhos manuais para aterrar, porque eram homens, segundo esses livros da história, que eles tinham um desenvolvimento mental, eles viviam mais para lá do que para aqui. Então eles tinham que estar mexendo, tinha que ter âncoras, né? Como ontem eu estava conversando com o Fernando, tinha que ter âncoras para eles se apoiarem na realidade humana, para se manter na realidade humana, para viver toda essa expansão de existência, como Davi viveu, o próprio Moisés, o próprio Cristo, essa expansão de existência como humano. Porque a consciência era plena, perfeita, ela sabe o que tem que ser, mas até o humano se adaptar a essa realidade cósmica, universal, e viver essa realidade é difícil. E esse princípio cabe a nós também. O que um sujeito que fica ali a vida inteira falando a mesma coisa, fazendo os mesmos ciclos, as mesmas festividades, ele tem para ensinar de evolução? Para mim, absolutamente nada. Ele evoluiria se ele se arrependesse, abrisse mão dessa dominação e condicionamento das pessoas e fosse viver a vida dele, né? Não mais tentando convencer através de palavras e argumentos, berros, mas quem quer convencer, quem convence de verdade na vida não quer convencer ninguém. Está vivendo a sua própria vida, sua autotransformação, a sua realidade. Por isso que eu falei, hoje o vídeo vai ser um pouquinho pesado, eu vou mexer com coisas que as pessoas elas pensam que é pessoal, mas não é pessoal. Eu estou falando de uma realidade, de um condicionamento, é um estado, é uma ideia, é uma filosofia de vida. Entende? Pode ficar. Para mim não tem problema estar. Assista os meus vídeos sobre dualidade, assista todos os meus vídeos que você vai ver a complementação disso que eu estou falando. Pode ficar, mas para de mentir. Para de ficar inventando, enchendo linguiça. Para de mentir, né? Ficar inventando. Aí pega alguém que confronta, aí vai querer apontar o dedo para julgar e querer estabelecer sobre as vidas o pecado dentro do critério do dogmático, para querer subordinar as pessoas. O diabo vai fazer isso, tá possuído pelo demônio, é isso e aquilo outro. Só os mais ignorantes hoje mesmo que vão ficar condicionados a essas ideias. Quem desenvolveu um pouquinho mais, não mais. Tá certo, queridos? Eu não estou falando de pessoas, por favor. Eu estou falando de uma ideia. É um condicionamento emocional tradicional. É um costume. Um costume que fala de desenvolvimento, mas não sabe o que é desenvolvimento. Envelhece, mas não amadurece. Se submete a todos os critérios de religiosidade, de dogmático, mas não se desenvolve. Tá certo? Por isso que eu te falei, para você falar a franqueza da existência, o bom senso, não é profético não, que eu não sou profeta de ninguém não. Estou falando do bom senso. Falar do bom senso, se você não ficar sozinho, para ter uma chacoalhada da vida, se você não morrer, para continuar vivo, você vai conseguir entender. Talvez consiga, eu consegui entender. Se liberte, se liberte desse monte de falácias, desses monte de coisas. E é isso aí, tá? Se você se sentir ofendido com o que eu tô falando, me perdoa não, velho. Tenta entender. Tenta entender o que eu tô te falando. Eu não tô falando pro mal de ninguém. É pro bem de todo mundo. Talvez se você conseguir atravessar esses aprisionamentos e respirar do outro lado, você vai falar,
os profetas, né? Os profetas eram assassinados pelo povo que eles profetizavam naquele momento, mas lá na frente eles eram idolatrados. É igual os santos da Igreja Católica, entendeu? Lá na frente era idolatrado. Ai, nossa, o homem de Deus falou aquilo para mim. Vamos evoluir, né? Isso não significa você abandonar sua consciência do Cristo, que você ama, que é o seu entendimento, e que também ama muito as histórias, os ensinamentos, o mestre cósmico, o ascensionado universal. Não é abandonar seus princípios e valores, mas rever. Quem está me ensinando a evoluir, a ser uma pessoa melhor, evoluiu. Viveu Eu nem vou falar de coisas financeiras aqui, de recursos financeiros, porque a grande maioria aí finge que fez um pacto com santos, né, como os padres jesuítas, né, os franciscanos, que faz voto de pobreza. Faz voto de pobreza porque não tem, então ele fica com essa conversa. Porque depois que tiver, o voto de pobreza muda o argumento. Algumas pessoas mantêm, mas a grande maioria não, porque é um fingimento, né? É a falta de compreensão, de entendimento da vida. Então vai falar o que acham que sabe. Se liberte, vai respirar o ar que te rodeia. Eu quero ser no sol que te rodeia. No dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, me ajude, tá? Visualize, assista os vídeos completos. Tamo junto, não se sinta ofendido. Eu preciso falar essas coisas, tá certo? Preciso lançar essas estrelinhas, né? Não me interessa. É como uma árvore, ela tá ali dando sombra. Quem quiser entrar debaixo da sombra entra, quem não quiser não entra, mas ela não vai deixar de fazer o que ela tem que fazer. O sol é a mesma coisa. A natureza ensina essa sabedoria. Não deixe de ser o que você tem que ser, porque as pessoas não são, ou elas são o que são, e cada um tá tudo certo. Seja uma árvore, seja um galho, mas tem que ser o que você tem que ser. Isso é autenticidade, isso é valor, isso é princípio, isso é amor, isso é sensatez, isso é justiça, isso é amor por si mesmo. Ame a si mesmo e depois ame o seu próximo. É dignidade, é caráter, né? No sentido legal, não no sentido dogmático. Que te menospreza, que condiciona o humano, que maltrata o humano, que pisoteia o humano no nome de Deus.